Fala, turma aí do segundo ano. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham aproveitado as férias de vocês dentro do possível. Bom, primeiro eu quero que vocês ignorem qualquer tipo de barulho que vocês escutarem no fundo. Tá? A minha rua é um pouco barulhenta, cachorro latindo, som ligado na rua e pode ser que o áudio, né, desse barulho saia no vídeo. Tá? Nós teremos aulas gravadas agora, né, semanalmente. Essas nossas primeiras aulas, elas serão revisões dos conteúdos que nós vimos em sala de aula no primeiro bimestre. Eu estou gravando na vertical, com o celular em pé, para poder aproveitar mais o espaço da tela e usar a tela como um quadro virtual aí para dar exemplos para vocês, para facilitar a vida de vocês, inclusive. Eu sempre vou postar por esse site aqui, e nesse site aqui eu vou deixar uma lista de chamada onde vocês vão entrar nessa lista, irão marcar a presença de vocês escrevendo os nomes de vocês, tá? Só pode responder a lista uma vez. Para cada aula terá uma lista. Sempre que tiver atividade ou matéria extra, eu vou deixar também disponível aqui nos links perto do vídeo. Tá? Então, a nossa primeira revisão de hoje será sobre as conjunções coordenadas em língua inglesa. Né? Nós vimos 6 conjunções. Tá? Só lembrando que conjunções são aquelas palavrinhas que ligam elementos, né, de uma oração, ou elas ligam duas orações, ou elas ligam palavras, tá? Orações independentes, e aí elas acabam dando um novo sentido a essas orações, a essa junção de palavras. Tá? Então nós vimos as 6 principais conjunções coordenativas ou coordenadas em inglês, tá? Pode ser conjunções coordenativas ou conjunções coordenadas, é a mesma coisa. Nós vimos 6 em inglês, tá? Para facilitar a nossa vida, nós vimos essas orações aí resumidas em uma palavra, né? Essa palavrinha fanboys. Né? As conjunções coordenadas em inglês, elas são conhecidas como fanboys words. Tá? Fanboys é uma palavrinha, um acrônimo formado pelas iniciais aí das principais conjunções coordenativas da língua inglesa, né? Eu tenho F para for, eu tenho A para and, N para nor, eu tenho B para but, eu tenho O para or, eu tenho Y aí para yet e eu tenho S para so. Né? Dessas 7 conjunções aí, nós só vimos 6, tá? Porque o nor, né, a conjunção do N aí, ela é um pouco mais complexa, ela precisa de um auxílio aí no seu uso, então ela é um pouco mais complicada, tanto que o livro nem cobra essa conjunção. Tá, então vamos ver uma por uma, e aí vai passar alguns exemplos aí na tela para vocês verem. Tá, o F de fanboys, ela é a inicial de for. For é a conjunção cuja tradução será para, porque, por causa. Tá? O uso do for será sempre no intuito de explicar. Tá? Ele sempre vai explicar o primeiro elemento. Logo após o for, vai virar uma explicação do primeiro elemento. Por exemplo, quando eu digo assim, eu estudei para a prova. Né? Então, assim, eu estudei. O for está explicando. Estudou para quê? Para a prova. Então, o for aí está sendo usado para explicar o primeiro termo, né? A primeira oração. Eu estudei para a prova. I study for the test. A segunda conjunção aí, seguindo o cronograma do Fanboys, é o and. And em inglês será traduzido, quer dizer, em português será traduzido como e. Eu sempre vou usar o and para adicionar elementos, para juntar. Por exemplo, quando eu falo assim, preto e branco, né? Black and white, preto e branco. Reparem que eu juntei duas palavras, as duas palavras sozinhas elas têm um significado. Black eu entendo que é preto, white eu entendo que é branco. E juntando as duas aí, black and white, eu dou um sentido aí de adição. Eu estou adicionando, juntando dois elementos, nesse caso duas palavras. Tá? Então o and vai ser usado para indicar a adição. Tá, eu tenho um N, que é nor, é uma conjunção que nós não vimos, então a gente vai pular logo para a letra B, que é a inicial de but. Tá? But, em português, será traduzido como mais, porém. Tá? Ele sempre vai ser usado para contrastar o segundo elemento com o primeiro. Tá? Por exemplo, quando eu falo assim, eu gosto de verão, mas prefiro o inverno. I like summer, but I prefer winter. Eu gosto de verão, mas prefiro o inverno. I like summer, but I prefer winter. Né? Reparem que eu gosto de verão, mas, né? Entretanto, eu
prefiro o inverno, ou seja, o segundo elemento está contrastando aí com o primeiro. Tá? Então o but vai ser usado para contrastar. E aí depois eu tenho o or de fanboys, que em português será traduzido como ou. Ele sempre vai ser usado para dar alternância, né, escolha entre os elementos. Por exemplo, quando eu falo assim, you need to choose. You study or working. Né? Você escolhe, ou trabalha ou estuda. Né? Eu tenho aí duas alternativas e eu tenho que escolher entre elas. Então essa aí eu creio que seja até a mais simples de todas. Tá? Então o or vai ser usado sempre para dar alternativa entre dois elementos. Ele vai ser usado para escolha, alternativa, alternância, tá? nas sentenças. E aí, por último, eu tenho. Não, por último não. Por antepenúltimo, eu tenho o yet, né, que é o Y aí de fanboys. O yet ele vai ser traduzido como porém, entretanto, embora, contudo. Tá? Ele vai ter o mesmo uso do but, de contrastar, vai ser de contraste. Eu posso falar, por exemplo, I like summer, yet I prefer winter. Eu gosto do verão, porém eu prefiro o inverno, ou entretanto eu prefiro o inverno. Tá? O yet vai ser usado como contraste também. E por fim eu tenho o S de fanboys, que equivale à conjunção so. So em português vai ser traduzido como então ou logo, né? Ele vai ser usado sempre para concluir alguma coisa. Por exemplo, se eu trabalho, logo terei dinheiro no final do mês, que em inglês ficaria If I work, so I have money in the end of the month. Né? Se eu trabalho, logo eu tenho dinheiro no final do mês. O so, então, ele conclui, né, uma história. Ele conclui aí a sentença. Tá, então é bem fácil, é bem simples o uso das Fanboys Words. Eu só preciso saber. Eu decorando o acrônimo Fanboys Words e sabendo o uso de cada uma aí, não tem erro. Tá? Eu vou deixar aqui uma atividade bem simples para vocês poderem responder no caderno, não precisa nem me entregar, só para vocês poderem praticar mesmo e fixar o conteúdo aí na mente de vocês. Tá? Depois que vocês terminarem de ver o vídeo, respondam a lista de chamada que vai estar aí, tem um link escrito lista de chamada, cliquem lá, escrevam o nome de vocês e enviem para mim, porque será por esse link que eu irei controlar a presença de vocês. Para cada vídeo eu terei uma lista de chamada. Então, assim, não esqueçam de responder essa lista de chamada. E eu sempre vou avisar no grupo do WhatsApp quando eu postar alguma coisa e no grupo do Facebook, né? Mas vai seguir o cronograma aí das nossas aulas. Nossas aulas são nas segundas e nas quintas-feiras. Tá? Então sempre entrem aqui nesse site para vocês poderem não perder nenhum conteúdo. Então é isso. Espero que vocês estudem, se esforcem, não percam o pique aí nesse bimestre. E vamos aí até o final, né? Combater o corona e voltar aí às nossas aulas na escola, né? Se Deus quiser. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.